Fala, meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Santos está nesse final de semana, um dos grandes clássicos que você acompanha, então, no fim de semana estará no nosso touch, né? Sim. E aí, quem é favorito? Esse é difícil, esse hein? vai ser bom. Talvez o mais difícil. O Vlad tá com a gente, com as informações. Eu não decidi ainda. Você já tá... Bruno. Ô, Vlad, eu tô sem paciência pro Bruno. Traz as informações. É isso, Mari e Bruno. Corinthians e Santos se enfrentam nesse final de semana em um clima de muita pressão, principalmente no Corinthians, após o mau resultado contra o Barcelona de Guayaquil. Uma possível eliminação contra o Santos pode colocar uma pressão ainda maior no técnico Ramon Dias. O Corinthians que trabalha contra o tempo para recuperar 2 jogadores, os volantes Ranielli e também José Martínez, que estão em fase final de recuperação. Em compensação, o Timão vai ter a volta do Fabrício Andileri, lateral esquerdo argentino, que ficou de fora da última partida porque não estava inscrito na Conmebol Libertadores. O meia Igor Coronado deve seguir de fora da equipe. Em caso de derrota, a torcida do Corinthians promete fazer protestos em relação a isso, então a gente vê um clima bastante pesado por enquanto aqui no Timão, mas uma vitória pode, quem sabe, mudar o ânimo e até, quem sabe, o Corinthians conseguir embalar para buscar uma vaga contra o Barcelona de Guayaquil no meio da semana. Já o Santos vive um clima totalmente oposto, de muita tranquilidade, principalmente graças aos bons resultados. Vem de 4 vitórias seguidas, o Neymar vem jogando muito bem, foi convocado para a seleção brasileira, está muito feliz e vai ter pela frente um adversário que sempre costuma dar problemas na carreira dele, já que em 4 mata-matas contra o Corinthians, jogando pelo Santos, o Neymar perdeu 3 vezes e venceu apenas uma. Em compensação, ele tem um retrospecto muito positivo em relação a finais de Paulista. Disputou todas as decisões desde que vestiu a camisa do Santos. O Santos, que também tem uma questão na defesa, vem melhorando muito. Desde que o Gil entrou, em 5 partidas, sofreu apenas 1 gol. Volto com vocês. Obrigada, viu, Vlad, pelas informações. A gente desenha também esse retrospecto, tá? Desses últimos 10 jogos, com 4 vitórias do Corinthians, 3 empates, 3 vitórias do Santos e ainda esse retrospecto aí do recorte do Neymar, nessa conversa aí que tinha exatamente o Corinthians como uma pedra no sapato para chegar em decisões, né? Quando chegava em decisões do Campeonato Paulista. As equipes chegam com o mesmo humor pro jogo? Nada disso? Mudou tudo. Mudou tudo? Mudou tudo. Não, peraí, eu saí no carnaval... Festa, folia, uma bronquinha ali, outra ali, tinha uma reclamaçãozinha, mas assim... Mudou tudo. Eu achava que ia ficar tranquilo, não? Você botei o modo do avião, né? Desliguei. Desligou. Voltei, corte do Bruno. Aspas. Eu? ESPN, abre aspas. Eu nem falei ainda. Enquete do Bruno no Stories, né? Tá lá. Não, mudou tudo. Nem falei ainda, mas se você quiser eu falo. Eu sei que você quer falar, né? Você disse que... Tô na quaresma. Eu prometi que nessa quaresma eu vou obedecer 40 dias de paz. Os outros 325... Os outros não, mas agora eu vou tentar me controlar. Não, mas agora falando sério, mudou tudo, sim, por conta do jogo da Libertadores. Influência muito forte, porque o resultado é enorme. A derrota é muito grande do Corinthians, 3-0, não só pelo placar, mas também pelo que foi o jogo. O Corinthians não chegou perto de assustar o Barcelona. O Corinthians conseguiu uma jogada com o Breno Bidon e com o Memphis ali para os 20 e tantos do segundo tempo. E olha lá. Então a postura da equipe já tinha sido assim contra a Universidade Central, né? Já tinha essa cobrança da postura da equipe quando tivesse esses jogos. Aí, beleza, aquela vitória ali contra o Mirassol já deu uma acalmada nos ânimos, mas para mim já mudou tudo. Cobrança séria, o Ramon Dias periga, a gente até falou aqui ontem, mas, por exemplo, não me surpreenderia se o Corinthians for eliminado do Campeonato Paulista que o Ramon Dias não chegue nem no jogo de volta do Barcelona. Que isso? Falando sério. É para isso tudo, Bruno? Ovo de Páscoa. Eu, sinceramente, não tô brincando, eu acho que o Corinthians já tá atrasado. Já deveria ter, não sou de ficar pedindo cabeça de treinador, não é nada disso. Mas, assim, pra mim, o Ramon, assim, o Corinthians já deveria ter demitido o Ramon. Pelo trabalho ruim
e pelas declarações depois do jogo, que foram ofensivas ao Corinthians. Então, eu respeitaria a figura do Ramon, o tamanho que ele tem, esperaria chegar no Brasil e já encerraria esse trabalho. E já teria contratado o Tite. Já teria ido atrás do Tite, porque eu acho que o Corinthians ainda tem condição de ser campeão paulista, ainda tem condição de avançar na Libertadores, mas ele precisa dessa figura grande que é o Tite. Acho que um precisa do outro nesse momento. Eu acho que o Tite, ele deveria, nesse momento, ter assim, o caráter, o sentido de a personalidade e a gratidão de voltar ao Corinthians nesse momento, porque o Corinthians precisa dele. Como o Muricy voltou ao São Paulo em 2013, quando o São Paulo estava ali para ser rebaixado, e o Muricy voltou e falou, olha, o Juvenal me ligou, não teve nem 5 minutos de conversa. O São Paulo me chamou, eu tive que voltar. O Renato fez isso com o Grêmio, na Série B do Campeonato Brasileiro. Levou o Grêmio a vice-campeão brasileiro na temporada seguinte. O Filipão, campeão do mundo, fez isso com o Palmeiras, em 2012. E era o Filipão campeão do mundo, de seleção portuguesa, de Premier League. Era um cara gigante. E o Palmeiras estava lá embaixo e o Filipão fez questão de voltar. É hora de ter esse reencontro, gente. O Corinthians precisa do Tite e o Tite precisa do Corinthians. Para mim, é a solução para essa temporada. Não sei se vocês concordam. Vai precisar de um pedido de desculpas aí do Tite. Mas, então, porque o Tite lá atrás também não teve... Não atendeu o chamado. A torcida ficou muito na bronca com o Tite quando ele acerta com o Flamengo. Para não falar outra coisa, o Tite lá atrás, ele não quis assumir o Corinthians, quando o Corinthians precisava, e ele não assumiu o Flamengo no jogo que era contra o Corinthians. Vocês lembram disso? Mas também teve a questão dele falar que não trabalharia em 2023 e ele assume o Flamengo. Mas assim... E essa é a bronca da torcida do Corinthians com o Tite, porque naquele momento também... O Corinthians precisava. Então, eu acho que é hora das duas partes deixarem isso para trás, porque um precisa do outro, na minha opinião. Quarta-feira, Corinthians 4, Barcelona 0. Como é que faz? Não, mas quando? Quarta-feira agora. Não, mas eu já teria demitido antes. Eu já nem esperaria chegar. Esse trabalho do Ramon, vamos lembrar, ele estava condenado lá atrás, já no Campeonato Brasileiro. Ele seria demitido no jogo contra o Palmeiras. Ele seria demitido no jogo contra o Palmeiras. Lembra o que aconteceu? Foi aquele jogo. O Caio Paulista cruzou a bola para dentro da área. Lembra? Espirrou a bola para dentro da área, o Everton escorregou, aí muda completamente, é o efeito borboleta, né? Muda completamente o rumo da temporada. Mas assim, na minha opinião, já teria demitido. Mas vamos lá. Se não cai para o Santos, ou se continua... Se vence, tá? Se faz 4-0, ótimo. Sabe por quê? Porque aí você tem tempo de data FIFA para o Tite começar a trabalhar. Mas sabe qual que é a minha questão ainda sobre esse ponto, Bruno? Porque no Corinthians, para mim, tudo parece muito extremo o tempo todo. Do tipo, a gente aqui falava sobre aquele momento tenebroso do Corinthians lá na NFL, que ia depender de como o time ia chegar. Depois o time emenda 9 vitórias seguidas e termina em alta. A gente abriu o debate da Libertadores falando sobre o Corinthians ser favorito da Libertadores. Sim. A pergunta é, o Corinthians é favorito? Sim. E aí, pra mim, o Corinthians parece que ele vai muito do céu ao inferno toda semana. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente falou? Vamos ver como o Corinthians tem vencido os jogos do Campeonato Paulista? Vamos ver o que o Corinthians desempenhou nos clássicos? Eu não tô nem levantando se o debate é certo ou errado, não, mas parece que o humor do Corinthians é assim. Funciona. De repente, bum, desconecta. De repente, bum, liga. De repente, tum, desconecta. Eu queria entender se isso é só comissão técnica. Então, a minha questão... A minha opinião que eu falei em relação a ele não durar até o jogo de volta, para mim é pressão de torcida, bastidores e tudo mais. Não só o desempenho técnico, não, tá? Técnico, tático, mas escolhas ruins e principalmente coletivas. O que ele está falando lá para o torcedor? Porque o torcedor está ali, o torcedor está pela vida. Entrevistas coletivas mesmo. Dele mesmo ali. Foi péssimo. O torcedor não está feliz. A anterior já tinha sido ruim. Aí ele falou que em 20 segundos ele resolveria os problemas defensivos do Corinthians. Não é assim. Não é assim. Se fosse em 20 segundos, ele já teria resolvido e tomou lá um baile em Guayaquil. Aí chega, toma 3-0 e aí ele vai e fala que o torcedor tinha que estar agradecido pelo 2024. Numa boa, já foi. O torcedor do Corinthians não tá nem aí mais para 2024. Beleza, recorde, Yuri Alberto, Memphis, casamento lindo, pá, fé. Precisa jogar. Segue o jogo, que a gente já tá em 2025 e já estamos em março. E o que eu falei, o objetivo do Corinthians era a Libertadores de 2025. É a Libertadores, não tem gratidão porque não teria calendário em 2025 e conseguiu o calendário lá por conta da arrancada impressionante que acabou fazendo. Não, já foi, já aconteceu. E já foi, acho que é que teve motivos, né?
Assim, as coisas no Corinthians são alarmantes, são manchetes, mas no meio das manchetes tem os fatos. O Corinthians contratou bem. Sim. O Corinthians melhorou o elenco. Quando melhora o elenco, o trabalho do Ramon aparece um pouco mais. Como na temporada anterior no Vasco foi a mesma coisa. Era um time do Barbieri e foi outro time do Ramon. E aí o trabalho agora não, no Corinthians, o trabalho do Ramon melhorou, apareceu, porque chegaram os jogadores. Se dependesse daquele trabalho anterior, ele já tinha caído. Sim. A questão agora, para mim, é o trabalho está condenado. É isso. Não sei até onde vai. Mas não acho que vai demitir ele agora e que vai resolver as coisas. Não, também acho que não. Eu acho que assim, tem mais chance do Corinthians ser campeão paulista e avançar na Libertadores sem o Ramon e com o Tite. Para mim, esse fato novo, a figura do Tite... Mas para isso você precisa conversar com o outro lado. Precisa conversar com o Tite. Por isso que eu acho que o Tite precisa, nesse momento, ter esse caráter, essa personalidade e essa gratidão em voltar ao Corinthians. Não sei se ele quer voltar a trabalhar, mas eu acho que, seguindo o exemplo do que fez o Muricy, do que fez o Filipão, do que fez o Renato, o Tite deveria ser grato e voltar. E é com essa que a gente encerra o nosso debate do Corinthians.